Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Crise no mercado editorial cria um novo modelo de negócios, as editoras independentes. Nos 7 primeiros meses desse ano, o setor cresceu 12,97% em volume e 4,5% em faturamento. Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação anuncia a conclusão do corredor Transbrasil para outubro de 2019. De acordo com o secretário, o término do corredor só será possível graças à revisão do orçamento, que caiu de R$ 490 milhões para 105, uma redução de R$ 385 milhões. E que tal comemorar a Semana da Ciência e da Tecnologia em contato com a natureza? O Jardim Botânico programou várias atividades interessantes. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na RITV Câmara. A gente começa esta edição apresentando a primeira reportagem de uma série sobre o hábito de leitura. Na Semana Nacional do Livro, vamos mostrar que a crise obrigou os autores a procurar novas formas de publicar seus exemplares. Uma delas é através de editoras independentes, que já estão conquistando seu espaço no mercado literário. Natália tem 22 anos e está no mercado literário independente há apenas 2 anos. Se ela está gostando... Fantástico! A jovem editora é otimista e vê no mercado uma forma de conquistar cada vez mais o leitor. Apesar de você ter o e-book, você ter o meio digital, o livro físico ainda tem muito espaço. O mercado das editoras independentes é movido pela paixão e pode ser um reflexo do levantamento feito por uma empresa de consultoria. Nos 7 primeiros meses desse ano, o setor cresceu 12,97% em volume e 4,5% em faturamento. O dado é comparado ao mesmo período do ano passado. As editoras independentes também estão sempre se reinventando. Eventos como a Flip em Paraty e a Primavera Literária no Museu da República são espaços que hoje divulgam e incrementam ainda mais o trabalho desses apaixonados por livros. Uma editora tradicional tem como modelo de negócio lançar muitos livros, praticamente uma escala industrial. Algumas delas chegam a publicar 50 títulos por mês. Já uma editora independente não tem muito essa preocupação. É um trabalho quase artesanal, familiar. Regina e Regis são casados e trabalham juntos em uma editora independente. Lançam títulos para o público adulto e também infanto-juvenil. O Viajante do Tempo, escrito por ela, um jovem que viaja por várias épocas, conquistou o mercado chinês e sul-coreano. O casal de editores já participou também de uma feira em Frankfurt, na Alemanha. A experiência foi fantástica. Alguns dos nossos livros nós traduzimos para o inglês justamente para que possa ser mostrado no mercado mundial. Há 14 anos, no mercado das editoras independentes, Haroldo edita livros com temas de história, sociologia, comunicação e ficção. Já tem 500 títulos publicados. Para ele, o trabalho reúne amor, dedicação e criatividade. Mesmo em momentos difíceis, e esse é um momento difícil, a gente consegue sobreviver às vezes melhor do que as grandes editoras, porque elas estão baseadas num modelo que está em crise, que é o modelo da grande livraria e da grande rede de livrarias. Raquel é presidente da Liga Brasileira de Editoras, a Libre. Ela também é uma editora independente e acredita que o mercado reage bem à crise porque tem uma mobilidade maior para se movimentar, mudar metas de vendas. A gente acaba conseguindo se virar nas crises de um modo melhor, porque a gente sabe comunicar com o nosso público direto melhor. A nossa independência está nisso. Como eu sou a dona da minha editora, eu não preciso prestar contas ou para um grande grupo, ou para um grande banco, ou para uma associação, seja o que for, eu tenho total autonomia para decidir o meu catálogo e pagar, claro, pelos erros e pelos acertos.
sessão plenária desta terça-feira, alguns projetos de lei que estavam na pauta do dia para votação foram adiados. E um dos projetos de lei aprovado em segunda discussão foi o projeto que obriga o Poder Executivo a publicar na rede municipal de computadores informações sobre a fila de espera para serviços e ações de saúde. Durante uma reunião da comissão especial que acompanha as obras inacabadas da cidade, o secretário de Infraestrutura e Habitação anunciou a conclusão das obras da Transbrasil para outubro de 2019. O corredor vai ligar Deodoro à região central da cidade. A reunião começou com o secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, justificando 5 faltas consecutivas. O motivo seria desencontro de agendas. Em seguida, os parlamentares apresentaram dados do Tribunal de Contas do município, mostrando que a cidade possui 131 obras inacabadas. O secretário contestou essas informações. Essas informações a gente já apresentou aqui, não são 131 obras. Isso foi um relatório antigo do Tribunal de Contas, que estava corretíssimo, mas eram com informações ainda lá de fevereiro de 2017. E hoje o panorama é outro. Nós intervimos, fizemos o nosso plano de intervenções em 2017, agora em 2018, e a gente tem algumas obras, sim, paralisadas, mas montam aí em torno de aproximadamente 15 a 20 obras. No entanto, o principal tema do encontro foram as obras na Avenida Brasil, em especial o corredor Transbrasil, que vai ligar Deodoro à região central da cidade. O secretário Sebastião Bruno afirmou que a obra da Transbrasil começou há pelo menos 20 dias. Ele disse também que a previsão de conclusão é para outubro de 2019. De acordo com o secretário, o término do corredor só será possível graças à revisão do orçamento, que caiu de 490 milhões de reais para 105, uma redução de 385 milhões de reais. E aí de que forma você consegue fazer? Enxugando alguns itens, tirando algumas estações. Eram 21 estações, a gente tirou 3 estações, enxugando o valor das estações, além de diminuir na quantidade de estações, a gente enxugou o escopo dos serviços das estações. Elas estão confortáveis, mas não são faraônicas, não são em granito e uma série de materiais caros. Os terminais foram enxutos, os terminais montavam em torno de 130 milhões, com cobertura maravilhosa, com uma série de itens que foram suprimidos. E nós vamos fazer os 2 terminais no mesmo tamanho, mas mais barato. No fim da reunião, o secretário convidou os parlamentares da Comissão Especial de Obras Inacabadas para acompanhar as obras da Transbrasil. A visita está marcada para a próxima quarta, às 10 da manhã. Lei aprovada pela Câmara do Rio determina a reserva de lugares para pessoas com necessidades especiais em estabelecimentos culturais do município. O projeto de lei autoriza a Feira Hype de Ipanema a funcionar aos sábados entre os meses de dezembro e março. Proposta em tramitação delimita para a circulação de cães nas praias cariocas. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente e bispo da Igreja Metodista da Primeira Região, Paulo Rangel dos Santos Gonçalves. E você vai ver depois do intervalo, um jardim que surgiu no Brasil colonial guarda raridades da flora brasileira. Não saia daí, nós voltamos já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. 26 de outubro, último dia para a divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral do segundo turno. A legislação prevê que, além do periódico impresso, a propaganda paga pode ser reproduzida na internet. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão.
Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. Chegou a hora do nosso quadro sobre o mundo pet. Estima-se que a incidência de câncer de mama em cadelas seja de 45% e nas gatas 30%. Doutora Márcia, qual que é a justificativa para esses números? Então, esses números vêm do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Nós fizemos ano passado um levantamento junto ao Instituto Jorge Voigtmann a respeito de quantos a gente tem, como é que a gente pode numerar a incidência de tumor de mama em cadelas e em gatas. Então, através desse instituto, né, que é o nosso hospital veterinário do Rio de Janeiro, municipal, a gente levantou essas numerações, mas acreditamos ainda existir maior números em gatos e que a gente ainda não tem essa pesquisa em mãos. E como é que surgiu o Outubro Rosa Pet? A gente acredita que através do mercado pet. Isso foi um insight que o mercado pet teve em função da alimentação, de medicamentos e de tudo que acontece em ser humano e que a gente traz para o mercado veterinário. É muito importante hoje em dia que as cadelas, que na verdade o tutor, ele tem um conhecimento da importância de castrar, de fazer a prevenção contra o tumor de mama. Quais são os benefícios da castração? Ainda pouco aceita em relação aos tutores. Sim, a gente costuma dizer que há uma lenda urbana. As pessoas ainda não aceitam muito a castração dos animais, das fêmeas. Mas a castração ela é importante e ela é o principal tratamento profilático para evitar o câncer de mama. Isso é importante reforçar porque a gente consegue reduzir em quantos por cento, por exemplo? Então, hoje em dia tem pesquisas que informam que você deve castrar após o primeiro cio. Esses números já foram diferentes, já se indicou castrar antes do primeiro cio. Hoje isso está mudando de novo e as orientações em congressos, em trabalhos científicos é que se castre após o primeiro cio. E com isso a gente diminui aí em 80%, 90% a incidência de tumores. Agora, a questão do câncer de mama, ele fica mais frequente a partir de que idade? 5 anos aproximadamente? Sim, quando as cadelas elas, não castram, né, quando novinhas, há uma incidência a aparecer doenças como gravidez psicológica, pseudociese, que é a retenção de leite que aparece nas tetas, nas mamas, e esse já é um dos indícios de que alguma coisa, algum distúrbio hormonal, esse animalzinho já pode estar sofrendo. O tutor pode fazer a palpação e examinar a sua cadela ou a sua gata em casa. De que forma que ele consegue identificar? Então, eles são geralmente nódulos duros, arredondados, que ele sente ao apalpar as mamas. Ele começa pequenininho, como um carocinho de feijão, um pequeno nódulo duro, sem dor, a palpação. Então, é o primeiro indício de que esse tutor deve procurar um veterinário e pedir ajuda, né? O Conselho tem reforçado essa orientação aos veterinários. A senhora que trabalha em clínica também durante muito tempo, como são esses casos chegando a uma clínica? Geralmente o tutor ele relata que tem um carocinho na mama, alguma coisa diferente, que não tem dor, que ele está espertinho, alegre, brincando, mas que ele está notando aquele nódulo lá. E muitas vezes já chegam bem evoluídos, né, que já compromete a qualidade de vida desse paciente. A conduta sempre é retirada cirúrgica desses nódulos? Sim, tumor de mama tem que ter a retirada cirúrgica. Agora, a prevenção é muito importante, ou seja, quanto mais cedo procurar um veterinário, melhor? Isso, o veterinário é o responsável em orientar o tutor sobre a melhor idade de castração, porque cada caso é um caso, né? Hoje se fala muito na castração pediátrica, é aconselhável? Há controvérsias. A gente tem um grupo de veterinários que ainda acham a castração antes do primeiro cio mais indicado.
E isso está mudando de novo, né? A gente tem orientações nos últimos congressos, agora do último ano, que talvez se volte a castrar a partir do primeiro ciclo, depois do primeiro ciclo. Por quê? Dificulta algum tipo de desenvolvimento desse animal? A gente pergunta várias vezes em palestras, em estudos, a importância de castrar antes do primeiro cio. Se isso pode gerar algum distúrbio hormonal, alguma consequência, e a gente ainda tem a resposta de que não, que o importante é castrar. E é o que a gente tem ouvido aí da maioria dos especialistas, né? O importante é fazer a castração e para evitar o tumor de mama. Muitas vezes a cirurgia acaba retirando toda a cadeia mamária, não é isso? Sim, provocando um nódulo mamário. Isso vai depender muito do tempo, a idade desse paciente e da qualidade de vida que a gente tem que dar. Porque se é um paciente de 10, 15 anos, com um nódulo na mama, com feridas, então o que é melhor para esse animal? É tirar toda a cadeia mamária, uma cirurgia longa, demorada, ou é melhor tirar aquele nódulo para que ela tenha uma qualidade de vida, né? Então, sim, geralmente se deve tirar toda a cadeia mamária, mas cada caso é um caso. Doutora Márcia, muito obrigado pelas suas informações. É com você, Ingrid. Na Semana da Ciência e da Tecnologia, um dos principais centros de pesquisas do país não poderia ficar de fora das comemorações. O Jardim Botânico programou várias atividades, como trilhas e aulas interativas para os visitantes. Mas o que chama mesmo a atenção deles são as belíssimas e raras espécies da flora brasileira. Um jardim de 142 hectares, equivalente a quase 150 campos de futebol, dá nome a um dos bairros mais charmosos do Rio. O Jardim Botânico começou a nascer no século XIX como real horto, graças ao empenho e aos presentes recebidos pelo imperador Dom João VI. No início, foram presentes dados a Dom João VI quando começaram a vir as especiarias aqui para o Rio de Janeiro, como o cravo, a canela, a fruta-pão, a jaca. E posteriormente essas mudas vieram através de expedições botânicas. Nós, pesquisadores, viajamos para fazer coletas de planta para estudo das plantas em determinadas regiões e trouxemos sementes que foram cultivadas aqui no jardim, mudas e foram plantadas. As palmeiras imperiais são a porta de entrada deste paraíso. A palmeira imperial, na verdade, ela foi trazida como presente ao Dom João VI. Ela foi plantada em 1809. Em 1809 ele plantou, era o único indivíduo de palmeira imperial aqui no Brasil. Então, depois dele, os diretores que vieram a tomar conta do jardim resolveram que essa palmeira tinha que ser monopólio do Jardim Botânico. Só que os escravos, sabendo que ela era muito cobiçada, eles vinham de noite aqui, subiam na palmeira, no braço, pegavam as sementes e vendiam. Por isso que ela foi tão disseminada aqui no Rio de Janeiro, como a gente pode dar como exemplo a Rua Paissandu. A árvore mais antiga data de 1809. É essa palmeira samambaia. Tem também a macaúba, de 1842. E o pau-brasil, que deu nome ao nosso país. Muito mais do que um parque de visitação, o Jardim Botânico é um centro de pesquisas riquíssimo. Daqui sai a lista das espécies da flora brasileira e a avaliação dos riscos de extinção dessas espécies. O trabalho dos pesquisadores é também replantá-las e evitar que elas desapareçam. Um exemplo é este belo mogno, que veio da Amazônia. Por causa da exploração para a fabricação de móveis, ele está quase extinto. Isso significa que nós temos que replantar florestas numa quantidade imensa, muito maior que qualquer outro país do mundo. Como é que a gente vai fazer isso? É assim, meio que a galega, sem saber direito o que está fazendo, ou tentando a biodiversidade original? Plantar a Mata Atlântica inteira de pau-brasil. É Mata Atlântica ou é uma superplantação de pau-brasil? Não é a Mata Atlântica. Então, a biodiversidade original, que é diferente na região serrana, na Costa Verde, em Alagoas, é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, junto com muitas outras organizações, é sempre uma rede, universidades, Instituto Goethe, Exalc, que tem o conhecimento dessa biodiversidade, e nós aqui, em especial, a das espécies ameaçadas de extinção, de desaparecimento. Temos que salvá-las. Professores das mais diversas matérias usam o Jardim Botânico como salas de aula. Ensinam desde história até artes.
Eu exploro muito a luz também, algumas características de texturas, formas, cores. Principalmente isso, para depois a gente fazer alguns desenhos botânicos, inspirado na Margaret Mead também, que eu gosto muito do trabalho dela, para trabalhar a ilustração botânica. E é uma alegria, tá? Nessa instituição científica, histórica, né? Uma instituição joanina. A pesquisa de qualidade que é feita aqui, para mim é uma satisfação. E trazer os alunos, estudantes do ensino fundamental e médio aqui é uma alegria para o professor. Na Semana da Ciência e da Tecnologia, o Jardim Botânico programou atividades interativas para mostrar ao público a importância deste oásis no meio da cidade, que recebe 700 mil visitantes por ano. E é uma coisa de contemplação, de acessar conhecimento. Você entra ali no arboreto, aí se você tiver interesse em culinária, tem coisa para aprender. Se tiver interesse em botânica, tem muita coisa para aprender. Se tiver interesse em candomblé, tem coisa para aprender. Se tiver interesse no jardim bíblico, tem muita coisa para aprender e assim por diante. Se fosse vivo, certamente o imperador iria ficar orgulhoso por ter começado a dar vida a este grande jardim de raridades e rara beleza. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.